Boa tarde, que a graça e a paz de Deus seja com vocês. Quase noite, né? Boa noite aí também, para algumas regiões é só a noite. Que a graça e a paz de Deus seja com cada um de vocês. Muito obrigado por estarem aqui presentes. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro O Grande Conflito. Estamos aí numa maratona, estudando capítulo por capítulo. Tem sido uma bênção e eu espero que o estudo de hoje seja uma bênção para você e que a gente possa assim aprender mais e mais com esse livro. Então, antes de qualquer coisa, vamos começar aqui estudando a Bíblia ou fazendo uma oração. Vamos fazer uma oração para que Deus abençoe aqui o nosso estudo. Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado pelo privilégio que nos deu, por estarmos aqui. Queremos pedir que o Senhor nos abençoe no estudo de hoje, que o estudo seja uma bênção para cada um de nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Agora eu quero te convidar para a gente cantar uma linda música e em seguida nós começamos a estudar o capítulo 14 do livro O Grande Conflito. Então, produção, roda lá, música! Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno.
Música linda, né? Que maravilha, música muito boa mesmo. A gente se animou. Agora eu quero pedir que a produção, roda lá a vinheta. Essa vinheta é muito bonita, ela aqui é a vinheta que nós vamos utilizar sempre aqui no nosso estudo Grande Conflito. Agora eu quero te convidar para a gente estudar aqui o capítulo 13 do nosso livro O Grande Conflito. Eu estou utilizando essa versão mais moderna do livro Resgatados, mas é o livro O Grande Conflito. Se você ainda não tem acesso ao livro, vai aqui na descrição que tem o link para você baixar esse livro e estudar ele, porque aqui nós só estamos fazendo uma recapitulação base sobre cada capítulo para lhe motivar a ler esse livro maravilhoso, para que junto com a sua família você possa aprender mais sobre esse tema do grande conflito. Hoje nós vamos estudar sobre o capítulo 14 daqui do livro O Grande Conflito, que é um capítulo muito bacana, e o título desse capítulo nessa versão aqui é A Verdade Avança na Grã-Bretanha, né? Ali no Reino Unido, do capítulo 14 do livro Grande Conflito. Nesse livro aqui, a gente vai ver aqui a narrativa dos reformadores ali na Inglaterra, na Escócia, ali no Reino Unido, ali conhecido, que nós conhecemos hoje, né? Que na época era chamado de Grã-Bretanha, até hoje, né? E aí o que é que acontece? Ele começa falando sobre a Bíblia que o Wycliffe fez ali para os ingleses, né? E essa Bíblia que o Wycliffe fez para eles, ela estava assim, com alguns erros, porque ela era a versão latina da Bíblia, e não a versão no seu original, que é no grego e no hebraico, né? E aí nessa nova retomada aí para fazer uma versão nova da Bíblia, uma versão mais atualizada para o inglês, surge o reformador Tyndale, né? Que é o cara que dá a Bíblia ali na linguagem inglesa ali pro pessoal ali, que faz essa atualização da Bíblia de Wycliffe, né? E que dá uma contribuição tremenda para a igreja da época. E eu quero ler aqui para vocês uma citação do livro, logo no início, na página 1, sobre a Bíblia, que eu achei interessante, eu grifei aqui no livro e eu queria ler para vocês. E Tyndale diz assim, ó: longe de nos dar a Escritura, são vocês que têm escondido de nós a Bíblia. São vocês que queimam aqueles que ensinam a Bíblia para as pessoas. E se vocês pudessem, vocês queimariam a própria Bíblia. Declaração de William Tyndale. Olha aí, ó. Naquela época, o reformador percebia que a igreja vigente da época, que era a Igreja Católica Apostólica Romana, não queria que as pessoas tivessem a Bíblia em suas mãos. É aquilo que nós vivenciamos hoje, quando você tem alguns lugares do Brasil, em que você tem a classe política, que também não quer trazer ali para aquela comunidade empresa,
não quer trazer fonte de renda, que é para as pessoas sempre permanecerem na ignorância e ficarem sujeitas ali ao seu comando. É o que acontece hoje e é o que estava acontecendo ali naquela época. Não era do interesse da Igreja Romana que as pessoas tivessem acesso à Bíblia e nem tampouco à verdade e ao conhecimento de Deus. Daí eles queimavam as pessoas que tentavam ensinar a verdade para o povo e também tirava a Bíblia da mão das pessoas, né? Aí Tideu faz essa declaração: são vocês que estão tirando a Bíblia da mão do povo. Aí depois ele faz uma outra declaração a respeito disso que eu achei também interessante. Ele diz assim, ó: não posso eu estar em vários lugares. Isso aí é uma coisa que nós humanos não podemos fazer. Se todos os cristãos tivessem as Sagradas Escrituras no seu próprio idioma, eles mesmos seriam capazes de resistir aos enganos e aos astutos da Igreja Romana. Sem a Bíblia é impossível firmar o povo na verdade. Ou seja, na época, nós temos que levar em consideração que hoje para nós é normal ter a Bíblia em casa. Quase toda casa que você vai hoje no Brasil, eu digo até todas, tem um exemplar da Bíblia lá. Mas aqui na época não tinha exemplar da Bíblia. Não tinha exemplar da Bíblia. E aí o que acontece? O desejo do William do Tideu, era que todas as pessoas tivessem um exemplar da Bíblia em suas casas, que assim elas estariam mais firmes na verdade. Os reformadores tinham um desejo profundo de colocar a Bíblia na mão das pessoas, dos irmãos. Porque hoje nós temos a Bíblia, mas na época eles não tinham a Bíblia. O contexto era que as pessoas estavam sem a Bíblia e eles tinham assim o desejo de colocar a Bíblia na mão do povo. E aí até um padre fez uma citação que eu também achei interessante aqui do livro, que eu vou ler para vocês, que diz assim, ó: ficamos melhor sem as leis de Deus do que sem as leis do papado. Olha a visão dos líderes religiosos da época. Eles achavam que era melhor ficar sem as leis de Deus do que ficar sem as leis do papado ou da própria Igreja Romana. Olha que coisa complicada. Graças a Deus nós não vivemos tempos como esses, né? Então, aí o início do capítulo ele vai trazer, falando sobre Tideu e a preocupação dos reformadores ali da Inglaterra ali, em dar a Bíblia para o povo na linguagem e no idioma inglês. E aí depois ele já pula para John Knox, né? Esse jovem brilhante aí, escocês, que já surge na Escócia, que também faz parte ali do Reino Unido, e ele já está ali ajudando o povo ali da Escócia também na sua reforma, né? E tem uma citação que eu separei aqui para vocês, que Knox ele faz quando ele está presente ali na liderança local, especificamente com a rainha da Escócia. E a rainha da Escócia faz uma declaração que nós fazemos muito hoje. E aí o John Knox rebate essa declaração com outra. Eu quero ler essas duas declarações aqui do livro, que eu acho que é o ápice aqui do capítulo 14 desse livro aqui, e eu queria ler para vocês, ó. Diz assim, ó: a rainha falando para a rainha Maria, falando para o Knox, o John Knox, ela diz assim, ó: vocês, no caso os cristãos, interpretam as escrituras de um jeito. Eles, os católicos, né? Os católicos da época, né? Ou seja, os protestantes interpretam a escritura de um jeito e os católicos interpretam de outro. Em quem devemos acreditar? E quem será o juiz dessa causa? A rainha falou para Knox. E Knox vai e diz a seguinte declaração para ela: a palavra de Deus é clara em si mesmo. Se qualquer obscuridade aparecer em algum trecho,
o Espírito, que nunca se contradiz, vai explicar com mais nitidez em outras partes. Ou seja, nós vemos muitas pessoas hoje falar assim, ó, cada um lê a Bíblia, é basicamente o que a rainha ali da Escócia, lá por volta do ano 1550, por aí, 1520, ela faz essa declaração para Knox, falando assim, ó, cada um interpreta a Bíblia do seu jeito. Você é batista, interpreta de um jeito, você é assembleiano, interpreta do outro, você é adventista, interpreta do outro, você é testemunho de Jeová, já interpreta de outro, o da Universal de outro, o católico de outro. Ela está fazendo essa declaração, mas Knox já disse, a Bíblia interpreta-se por si mesma. Então essa é uma declaração, irmãos, antiga, quando nós falamos assim, ó, não há várias interpretações da Bíblia, só há uma interpretação. Foi o que Knox disse para ela. O que tem é que as pessoas querem ler a Bíblia e dar sua interpretação, aí dá errado. Tem que interpretar o que a própria Escritura quer falar. É isso que daria certo. Hoje nós estamos aí em um dilema religioso, onde cada igreja diz uma coisa, né, diferente da outra, e aí dá essa confusão toda, mas a Bíblia é um só, Deus é um só, e o caminho é um só. Então está tendo divergência aí na forma de se interpretar as Escrituras. Muitas pessoas não estão interpretando a Escritura do jeito que ela deve ser interpretada, aí dá errado, né? E aí ele vai finalizar o capítulo falando sobre Wesley, que também é um homem de fé, um reformador aí. Wesley é um dos maiores evangelistas aí que a história moderna registra aí, né? Alcançou milhares e milhares de pessoas, e ele vai finalizar falando sobre a luta e o dilema que Wesley tinha para alcançar as pessoas, porque ele ainda vivia em uma época em que a igreja não estava assim tão liberta da opressão, né? A verdade é que, irmãos, a igreja sempre foi oprimida, de certa forma, por o inimigo que não queria que a igreja levantasse a bandeira do Evangelho. Todas as pessoas que levantaram a bandeira do Evangelho foram perseguidas, e não foi diferente com Wesley, não foi diferente com John Knox, não foi diferente com Tyndale, não foi diferente com Wycliffe, com Zwinglio, com Lutero. Esses reformadores que a gente já falou aqui, eles eram perseguidos, mas eles decidiam colocar o Evangelho à frente das suas vontades e das suas necessidades. O que nós temos que fazer, nós estamos lendo aqui o livro O Grande Conflito, para nós entendermos que nós também estamos em um cenário de conflito, que nós precisamos nos decidir, e que o inimigo vai fazer tudo para lhe desviar e me desviar do caminho verdadeiro do Senhor. Então eu queria convidar você nessa noite para que você entregasse verdadeiramente sua vida nas mãos de Deus e se decidisse também a erguer a bandeira do Evangelho poderosamente na sua vida. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Por que voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai? Por que insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz? Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar
Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais? Então voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar. Com Ele a vida pode retomar sua força e seu vigor. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Jesus está sempre de braços abertos. No passado, ele socorreu doentes, aliviou aflitos, libertando-os de seus pecados. E hoje, ele deseja fazer o mesmo contigo. Deixa as sombras e vem para Jesus. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais? Então Então ore comigo pedindo isso a Deus agora, nesse momento. E eu também vou orar pelos pedidos que vocês já fizeram. Se você ainda não fez, escreve seu pedido aqui. Eu vou estar orando por eles, tá? Vamos orar agora, então? Querido Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nos deu de termos participado aqui do estudo de hoje.
Quero pedir que o Senhor continue nos abençoando e a gente possa ter essa mesma determinação que os reformadores tiveram em apresentar a verdade, mesmo diante das autoridades maiores de seus países. Que nós sejamos uma bênção hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer a você que participou aqui, quero agradecer a Adriana, que sempre participa, ao Josué, a Isabel, a Marinete, né, que sempre está participando por aqui, a Rosânia lá da Bahia, a minha mãe, meu tio Erasmo, as pessoas que sempre fazem os comentários aqui, vocês também que são de outros estados, muito obrigado por ter participado aqui do estudo. Façam, continue fazendo seus comentários, eu leio todos e respondo. A minha esposa também, que sempre faz comentário aqui, que sempre participa, a Marcele, obrigado por estar participando. Minha filha Sofia também, Deus abençoe. E assim, irmãos, eu quero pedir você para se inscrever no canal. Se inscreve no canal. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreve. Compartilha lá no Instagram, no Twitter, no Facebook, no WhatsApp, nos seus grupos. Vocês estão vendo aqui o barulho que está aqui em casa. Olha, ela chegou aqui, minha pequenininha. Então assim, irmãos, muito obrigado por ter participado aqui. Não se esqueça de se inscrever, de compartilhar. Pede para as pessoas se inscrever, porque nós ainda estamos aí em rumo aos 1000, tá bom? Boa noite, que a graça e a paz de Deus esteja com vocês. Dá o tchau do pessoal, filho. Tchau. Tchau. Fica com Deus, irmãos. E até o próximo estudo aqui do nosso livro O Grande Conflito.